Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro vídeo da sequência. E ele vai falar um pouquinho sobre criação de objetos e sobre operações com esses objetos. O RStudio, ele funciona como uma calculadora também, então você consegue fazer todas as operações matemáticas dentro do RStudio. Como a gente pode ver aqui, a gente pode fazer a soma, a multiplicação, a subtração, a divisão e a exponenciação. A gente também pode resolver expressões no R, sempre lembrando de separar por parênteses na ordem que você quiser fazer. Por exemplo, a gente quer fazer a conta 4 mais 16 dividido por 4 elevado ao quadrado. Então, a gente tem que dividir isso em partes. No primeiro parênteses, a gente vai colocar a primeira conta que a gente quer que faça, que é 4 mais 16. Depois disso, a gente vai colocar a próxima conta dentro de um outro conjunto de parênteses, que vai ser essa soma dividido por 4. E ao final desses parênteses, a gente vai elevar a 2. No R, a potência, a gente usa o símbolo chapeuzinho, o circunflexo. Se você precisa armazenar esse número em algum lugar para você usar posteriormente, existe uma coisinha que se chama atribuição, que é uma operação do R. Ela pode ser feita de duas formas, através da seta e através do igual. Os dois comandos indicam atribuição. Vocês podem notar que o sentido da flechinha indica o sentido da atribuição. Por exemplo, na linha 8, a gente tem x, setinha apontada para o x10, e na linha 10, a gente tem 3, setinha apontada para o x maiúsculo. Ou seja, o x minúsculo está recebendo 10 e o x maiúsculo está recebendo 3. Não importa a sequência, o que importa é o sentido da setinha. E a gente também sabe que um número não pode receber uma atribuição de letra. Percebam que o R, ele diferencia a letra maiúscula de letra minúscula. Então, se você atribuir um valor a uma letra X minúscula, não vai ser o mesmo valor atribuído a uma letra X maiúscula. E assim por diante para qualquer outras letras. Além de armazenar números, você também pode armazenar operações dentro de uma variável. Como no caso, a gente vai fazer a operação raiz quadrada. No R, o comando que faz a raiz quadrada é sqrt. Então, a gente vai fazer aqui, t recebendo a raiz quadrada de 4. Vocês podem notar que uma das variáveis que a gente fez anteriormente também recebe o valor 4. Então, você também pode usar esse objeto já criado para fazer uma operação, como por exemplo, z recebe a raiz quadrada de y. Pode ver que quando a gente chama os dois objetos, os dois têm o mesmo resultado. Nós também podemos armazenar vetores dentro de objetos. A gente vai criar aqui um conjunto de dados que contém o número de espécies de aves coletadas em 10 lugares. A gente vai criar esse objeto chamado aves e nele a gente vai alocar um vetor. Quando a gente quer criar um vetor,
a gente tem que colocar a função C, que ela significa concatenar. Concatenar nada mais é que agrupar agrupar dados. Então, a gente vai criar esse vetorzinho de aves com esses valores. Lembrando que o C precisa ser minúsculo para ele entender que é essa função de concatenar valores. Imagine agora que você precisa saber quantos valores tem dentro desse vetor. Para a gente saber isso, a gente usa a função length. Essa função retorna para você um número de observações que você tem dentro daquele vetor. Então, a gente vai fazer aqui length, abre parênteses, aves, e ele vai retornar para a gente exatamente a quantidade. Outra forma da gente saber quantos valores tem dentro desse vetor é através da janela environment. Nela você vai ver o vetor, qual é o tipo desse vetor, que é o tipo numérico, e quantas posições ele tem, que ele vai de 1 a 10, logo ele tem 10 posições. Em R, a gente também pode criar vetores de letras ou palavras. Mas existe uma pequena diferença. Quando a gente vai criar um vetor de letras ou palavras, a gente precisa colocar essas letras ou palavras em aspas. Se a gente colocar apenas a letra, ele não reconhece como um caractere, e sim como um objeto. Então, vamos criar um vetor chamado letras e um vetor chamado palavras. Agora, então, nós vamos fazer algumas operações usando o objeto que a gente criou anteriormente, o aves. Existem duas funções no R que retornam para a gente o valor máximo e o valor mínimo de um vetor. São elas a max e a min. Existe também a função sum, que ela faz a soma de todos os valores de dentro desse vetor. Nós podemos aplicar operações dentro de um vetor, como por exemplo, elevar esse vetor ao quadrado. O que isso faz? Isso eleva todos os valores de dentro do vetor ao quadrado. Assim como a gente pode fazer esse vetor dividido por um número, que nesse caso ele vai dividir todos os valores do vetor por esse número. Suponha agora que você precisa tirar a média desse vetor. Você sabe que a média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos, certo? Então, nós vamos criar um vetor chamado média.aves, que ele vai receber a soma desses vetores dividida pelo tamanho, utilizando as funções sum e a função length. E então é só chamar o objeto média.aves para saber qual é a média desse vetor. E com isso a gente acaba nosso vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixem nos comentários as suas sugestões e o que vocês acharam desse vídeo.